Vereador Comandante manifesta. Favorável permanecer. Aprovado por unanimidade dos presentes. Leitura, comunicação da mesa. Boa noite a todos. Senhor presidente, é o projeto de lei número 030/16, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento de 2016, no valor de 104 mil. Vamos encaminhar isso ao longo de estudo do Departamento Jurídico, encaminhado para o doutor Virmontes e o doutor João. Senhor presidente, também é um projeto de lei, ainda número 033/16, de autoria do Poder Executivo, que institui a obrigatoriedade de instalação e utilização de circuito externo de câmeras de filmagem nos estabelecimentos bancários e empresas de correio e casas lotéricas no âmbito territorial do município e da outras providências. Esse aqui vai ser convocado na audiência pública. Vamos convidar o Ministério Público, o juiz e a comunidade para fazer parte da discussão desse projeto que será tramitado nessa Câmara. Nós poderíamos já marcar isso para, sem ser essa quinta ou na próxima quinta-feira, podia ser? Pode ser. O plenário concorda? Primário? Marcar essa audiência pública para a próxima quinta-feira, sem ser amanhã, na próxima, ou na outra semana, pode ser? Então já fica marcada essa audiência pública para o que vai dar aí? Para o dia 23. E eu gostaria que a Secretaria providenciasse o convite para o Ministério Público, para o juiz, para as entidades organizadas e também para o secretário. Imprensa. A imprensa, tá? E os secretários que do município. Aí dá oportunidade para vereador. Senhor presidente, aí tem um projeto de lei que dispõe sobre a Procuradoria-Geral do município e da outras providências. Esse projeto já tem o parecer do negativo e também esses projetos nós vamos encaminhar para o departamento jurídico, doutor Virmontes e doutor João. Senhor presidente, é um requerimento Maria Aparecida Maravilha Mazinho. Solicitar Gostaria de convidar o vereador Cleber, que se encontra nas dependências dessa casa, para fazer parte da sessão. Tem como? Aguarde. Senhor presidente, Pois não, vereador. gostaria também de saber se o vereador Novo, o vereador Júlio, não vai participar da sessão, porque antes o vereador Novo estava a parte da tarde toda, esse não vai participar, se eles estão lá embaixo. Justificativo de falta. Vamos verificar se eles estão no gabinete, mas vamos dar continuação. A sessão que já tem corte suficiente para votação de matéria, se caso a sessão. Vereadora Amélia. Senhor presidente, é sobre o requerimento da requerente Maria Aparecida Maravilha Camazinho, o assunto do decreto legislativo número 1/2016, onde ela pede a anulação da sessão do dia 19, que foi feita a votação. Na verdade, Inclusive já tem um hotel parecer jurídico. esse requerimento, na verdade, é de competência exclusivamente da mesa. Mas nós não queremos
achar que nós determinamos. Nós vamos colocar isso para apreciação plenária. O vereador que for favorável ao requerimento. É o requerimento onde ela pede a anulação da sessão do dia 19, que nós votamos o balancete dela. Onde foi rejeitada as contas. Certo. Aí é de competência na mesa. Só que eu pedi o departamento jurídico para dar o parecer está aqui, e eu vou colocar esse requerimento, porque todos conhecem, estão presentes, para a decisão plenária. Senhor presidente, mas Vossa Excelência não tinha encaminhado para a Comissão de Justiça e Federação? Esse é o requerimento para o departamento jurídico. Tá? E o parecer já está aqui mesmo, e eu coloquei ele agora em discussão dentro do plenário. Eu poderia deliberar isso aqui e determinar, como saber, regimentalmente. Não estou trabalhando nada contra o regimento nesse caso. Tá? Mas de forma democrática e de uma forma que sempre lutamos pela liberdade, nós sempre achamos que tem que ter a participação dos vereadores. E eu não posso, de hipótese nenhuma, forçar a participação dos vereadores nas reuniões plenárias. Porque muitos querem obstruir os trabalhos da Câmara. Por quê? Eles estão obstruindo, não é? Eles acham que eles estão obstruindo a coordenação da mesa diretora. Só que jamais, não me preocupo com isso, porque eu estou disposto a reunir os 30 dias por mês, só que as matérias que virão serão votadas. Esse é um compromisso que eu tenho com a minha consciência e com os vereadores que são comprometidos com a verdade e que não tem muita coisa presa por ele. Senhor presidente, Pois não, vereador. Presidente, esse requerimento, onde os vereadores não estão presentes, eu não. Então, já que o vereador está indefinido no requerimento, tentei colocar para discussão plenária. E adivinha qual é a competência? Está indefinido. Conforme o regimento interno. E qualquer coisa que se sentir prejudicado, existe outra via que é a via judicial. Senhor presidente, fala comigo. Fala comigo. Não, pois aí, eu já terminei. Você o senhor não manda no plenário. Não manda no plenário. Que isso aí? Estava lá de dentro, né? Que isso? Tem que votar. Mas isso não é nem projeto, não é, gente? É que não é uma baixaria. Isso nem projeto, não é. Projeto. Ela entrou com um requerimento pedindo para anular a sessão. Assim, nós vamos ser mais democráticos. Tá? O vereador já foi embora. Nós vamos deixar esse requerimento para a próxima sessão. E nós vamos convidar vocês que vocês convidem mais pessoas para participar da próxima sessão. Né? E, inclusive, uma parte, inclusive, tinha 3 vereadores aqui, para vir para a sessão, e infelizmente ficou sabendo desse projeto, foi embora. É chato isso. Não, tirei. Senhor presidente, eu queria pedir ao público presente que tente logo essa Câmara na próxima sessão, por favor, porque isso aqui está virando brincadeira. Na sessão passada, quem veio, viu, eles queriam enfiar esse projeto de qualquer maneira aqui, com a discussão. Quem estava aqui foi testemunhas, né, onde eu passei de mal no meu nervoso e discuti, não aceitar esse projeto entrar de última hora. Hoje eles sabiam que vinham, eu não sei se foi complô, o que foi, não vieram. Então, senhor presidente, a decisão é do senhor, que deixar para a próxima, mas logo esse plenário, por favor. Tá, então, a pedido dos vereadores, eu vou colocar em discussão o requerimento, voltando ao requerimento de discussão, e votação. O vereador por trás se manifesta. Aprovar com a observação do vereador que está ocorrendo no plenário. A fuga e a tática votada pelo plenário. Solicitado. Isso aí não é nem projeto, não era.
Apresentado pelos vereadores, ofício correspondente. Tá, do Poder Executivo. Ofício número 272/16, a parte de algo suplementar, o serviço presente para encaminhar-se para as providências de praxe, cópia de lei número 3.809/16, de 14 de junho de 2016, de autoria de abertura de crédito adicional de natureza suplementar no orçamento 2016. Atenciosamente, Maria Aparecida Marasco Maci, prefeito municipal. Ofício número 270/16, interessado a vereadora Cleide Ruas, vai ficar na secretaria dessa casa. Ofício número 273/16, a parte da cordial fundamental, o serviço presente para encaminhar para as providências de praxe, cópia do justificativo do projeto de lei ainda sem número de 8 de abril de 2016, que autoriza a abertura de crédito adicional no orçamento de 2016. Maria Aparecida Marasco Maci, prefeita municipal. Ofício número 255/16, ao projeto de lei de 6 de junho de 2016, dispõe sobre a alteração na lei número 2.835, de 14 de janeiro de 2003, que institui o plano de carreira dos servidores municipais com as alterações introduzidas pela lei número 3.431, de 3 de fevereiro de 2012, e lei número 3.426, de 30 de dezembro de 2011, e da outras providências. Senhor presidente, eu vou deixar esse projeto na secretaria dessa casa, às disposições de todos os vereadores. E fica todos encaminhados ao departamento jurídico e às comissões competentes. Corresponde de diversos. É um convite a todos os vereadores que no dia 17/6, sexta-feira, os alunos do terceiro ano de ensino médio do Colégio Estadual Professor Ivan Ferreira estarão visitando a Câmara Municipal e conversando com os vereadores que se fizerem presentes. Todos os vereadores estão convidados. Professora Ana Lúcia. E eu também quero comunicar para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, vai ficar também à disposição de todos os vereadores da Secretaria dessa casa. Só. Apresentado pelos vereadores, ofício correspondência. Apresentado pelos vereadores. É um requerimento, senhor presidente. O vereador que no final se inscreve, presidente da Comissão de Justiça e Redação, requer da mesa diretora cópia dos autos que compõem o balanço geral de 2008, inclusive com o respectivo decreto legislativo para análise e posterior parecer de Comissão de Justiça e Redação, o qual foi encaminhado pelo senhor presidente em sessão plenária no dia 7 do mês de curso. Vereador Douglas da Garagem. Não coloco o requerimento, não tem como colocar o requerimento do vereador em discussão e votação, até porque não tem quórum para a votação. Então nós vamos fazer só encaminhamento de matérias, ainda dentro do expediente do dia, e até a participação popular. Olha que chega na ordem do dia, não chegando, olha vereador, eu tenho que encerrar a sessão, porque eu necessito do quórum regimental ser no mínimo a maioria simples. E nós vamos ter essa quantidade aqui. Mas vamos passar aqui mesmo, requerimento fica prejudicado por essa reunião, tá? E até porque, como eu já disse regimentalmente, e nós estávamos colocando uma decisão plenária, por achar que somos que a democracia tem que permanecer, nós queríamos também a responsabilidade de todos. E estavam presentes lá. Mas acharam que eu sinto que sou dono, só que a minha CPI, que eu fui presidente, ela chegou no final. Ela chegou no final, os bens do pessoal da época foram bloqueados e estão tendo que responder judicialmente. Ela não morreu do dia para a noite, nem morrerá. O que eu quero vai até o fim. Então, vai continuar sendo assim. Até porque o vereador tinha que ir para lá. Com certeza. Vamos. Mas um requerimento, então. Não, requerimento que eu prejudicado. Apresentação de projetos
após o esclarecimento plenário, requer o envio de ofício à Prefeitura Municipal solicitando que determine o departamento competente a instalação de poste de braço luminário no início da Avenida da Liberdade, Bairro Mosaico, visando dar mais visibilidade e segurança aos moradores daquela localidade. Vereadora Cleide Lourdes. A indicação do depende de votação, ela será encaminhada ao órgão competente. Aí uma indicação. Não havendo uma indicação, pedidos de informação também não depende de votação. Vereadora Média. Senhor presidente, a vereadora Carlos observa os termos sentimentais, legais e no caso requer a senhora prefeita municipal. Qual a quantidade de vagas para o cargo do quadro dos servidores do Poder Executivo? Quantos servidores estão aptos para a mudança de nível? Quais são os requerimentos apresentados solicitando a aprovação? Sala das sessões da Câmara Municipal de Civil, plenário de Góis do Banés, 2016, vereadora Amélia Robles, vereadora Cleide Lourdes, vereador Omar da Lajota, vereador Elie Barbosa, vereador Silvio Felipe. Vamos encaminhar esse pedido de informação ao Poder Executivo para que seja respondido com a maior brevidade possível. Vereador Ivo. Senhor presidente, demora informal, nós queremos pedir a Selene que apressasse ou pedisse que o secretário da Saúde nos mande aquele pedido que nós fizemos, um pedido de informações com ele, já ultrapassou o prazo, já estive bem uns 15 dias e até agora nada. Então nós precisamos dessas informações que nós pedimos desde o senhor presidente para pedir para agilizar isso para nós. Encaminho o ofício novamente do secretário para que os seus pontos ao pedido de informação solicitado. Pela ordem, presidente. Vereadora Amélia. Gostaria de pedir que o senhor votasse em um projeto de resolução, que passou aqui nos seus segredos. Pois não. Anteprojeto de resolução, ainda sem número, de 2016. Institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Pires do Rio, dispõe sobre a Comissão de Ética e dá outras providências correlatas. A Câmara Municipal de Pires do Rio, Estado de Goiás, resolve. Dispositivo preliminares. Artigo 1º. Fica instituído o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Pires do Rio, que estabelece os princípios orientadores da conduta dos eleitos para o mandato de vereador desse município. Artigo 2º. O presente resolução complementa o regimento interno desta Casa e dele se constitui para integrante, estabelecendo também os procedimentos disciplinares e penalidades aplicadas em caso de quebra de decoro parlamentar. Artigo 3º. O vereador que se desviar da conduta que dignifica a apresentação popular ou que pratica ato contrário ao decoro parlamentar será submetido ao processo disciplinar e sujeito a penalidades previstas nesse Código. Artigo 5º. O vereador está obrigado a defender interesse público e a autonomia do município. Segundo, respeitar e cumprir a Constituição da República e as leis, especialmente a lei orgânica municipal e as normas internas desta Câmara. Terceiro, zelar pelo prestígio do Poder Legislativo e pela consideração devida aos membros. Quinto, exercer o mandato com dignidade e respeito pela coisa pública e pela vontade popular. Sexto, comparecer às sessões plenárias e às reuniões da comissão de que seja membro, salvo justo motivo para a ausência, conforme o regimento interno. Sétimo, examinar sobre a ótica do interesse público. Oitavo, recusar favores ou benesses que não aceitar ofertas financeiras ou matérias para aprovar ou rejeitar proposições em trâmite no plenário da Casa. 9. Servidores da Casa. 10. Respeitar as decisões dos órgãos da Casa, mesmo que tenham recebido seu parecer ou voto contrário. 11. Prestar contas ao povo de sua atividade parlamentar.
presidente naquele dia. 13. Justificar a evolução patrimonial, a vida entre uma naturalização e outra. 15. Exercer cargo, emprego ou função incompatível com o mandato de vereador. Senhor presidente, eu gostaria de esclarecer que esse projeto é do vereador Silvio Felipe, vereador Antônio Codorna, vereadora Maria Mossa, vereador Ivo Barbosa, da diretoria dessa casa. E vou deixar à disposição de todos a secretaria dessa casa. Vamos caminhar o departamento jurídico e as comissões competentes. Vereador, de autoria de Jameson, na mesa? Na mesa de mas pode assinar também. Eu quero parabenizar. Isso aí é necessário, presidente. Até nesse momento que estão passando, o país está passando aqui no nosso município, eu não desrespeito. Eu acho que a pessoa, a partir do momento que ela coloca-se à disposição para representar o povo, ela tem que ter responsabilidade e postura, senhor presidente. Não é ficar aqui só correndo atrás de interesse próprio e passando por cima de tudo isso aí, não. Isso vai ser muito importante isso aí. Com certeza isso aí vai ser, no futuro breve, vai ser usado isso aí. Você, presidente. Realmente caminhando, então agora, é mais algum pedido de informação? Não havendo, o uso do tribuna em tribuna, conforme o próprio vereador escrito, vamos para a participação popular. Está escrito o doutor Luiz e logo em seguida o senhor João Deus. Então vamos convidar o doutor Luiz e que o vereador Marco acompanhe ele dentro do tribunal. Eu gostaria de, antes que o doutor Luiz iniciar o seu pronunciamento, registrar aqui a presença de todos que estão aqui na galeria dessa casa, do doutor Luiz, da doutora Fátima, da minha igreja, do professor Núñez, do Daniel, do senhor Luiz, do Pedro, dos dois Pedros, do Zé, pastor José, da minha esposa, de todos que se faz presente. A palavra está com o doutor Luiz, já tem o prazo para discorrer, o assunto é agradável, mas a tolerância vai ser. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente dessa polêmica Casa Legislativa, senhores vereadores presentes, vereador Wilmar Jota, vereador Cleiton Couto, vereadora Amélia Paulo, vereador Ivo Barbosa. Público presente nessa sessão legislativa, como eu acabei de dizer, o mais importante não é a quantidade, e sim a qualidade. E eu acho que os vereadores presentes têm uma qualidade suficiente para representar essa casa nesse momento, bem como o público presente. Senhor presidente, o assunto que me traz aqui nessa tribuna do povo, nessa data histórica, é com um escopo de complementar a minha fala nessa tribuna na sessão anterior. Eu trouxe aqui fatos graves cometidos pela administração pública dessa municipalidade, mormente o Poder Executivo Municipal. E, com isso, eu me dirigi a essa casa fiscalizatória, posto que trata-se de fatos de uma gravidade elevada e de muita relevância para o interesse público municipal. Diante disso, também recorri ao Parquê Municipal, haja vista o Ministério Público ser o encarregado das atribuições de fiscalizar a lei e a ordem jurídica e o Estado de Direito.
O resultado, senhor presidente, senhores vereadores, é que eu vou apresentar aqui na íntegra como foi as minhas declarações à senhora promotora de justiça, doutora Lorena Castro. Ao primeiro dia do mês de junho de 2016, às 17 horas, esteve presente nessa segunda promotoria de justiça de Pires do Rio o senhor Luiz Carlos Parante das Neves, qualificação séria, prestando as seguintes declarações: que, conforme demonstrado pelos documentos apresentados a essa promotoria de justiça, o declarante estava à disposição da Câmara Municipal deste município, que no dia 3 de 5 de 2016, por meio do ofício número 0155/16, do gabinete da prefeita, fora requerido seu retorno ao Executivo Municipal, que se apresentou perante a prefeita municipal, Maria Aparecida Marasco Tomazini, com o fito de exercer suas atribuições conforme o documento apontado. Que, diante disso, a prefeita, em reunião com o declarante e o secretário de administração, o senhor Jesus, ordenou a este que providenciasse toda a logística necessária para que o declarante desempenhasse a contento e de forma efetiva as suas funções de advogado público do município de Pires do Rio. Que o declarante pediu ao secretário em questão que formalizasse a sua designação para cumprir suas funções no Executivo Municipal. Que todos os dias o declarante se apresentava ao gabinete da prefeita, tanto pela manhã quanto na parte da tarde, se dirigindo à chefe de gabinete da prefeita, a senhora Cláudia, e também questionava o senhor secretário de Administração e Finanças sobre a formalização da sua designação, que até então não havia sido feita. Que o secretário apenas afirmava que estava sendo providenciado. Que o declarante não dispunha nem mesmo de uma sala para que pudesse permanecer no prédio da prefeitura. Que o declarante alega que a senhora advogada doutora Maria Bernadette dos Reis, mesmo estando lotada como chefe de gabinete da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprova os documentos anexados, tinha a seu dispor toda a logística e infraestrutura do Departamento Jurídico Municipal à sua disposição, inclusive desempenhando efetivamente as atribuições de assessoria jurídica e advocacia municipal. Que no dia 31 de 5 de 2016, pela manhã, o declarante estava ao redor do balcão de protocolo, o qual fica em frente ao departamento jurídico ocupado pela senhora advogada Maria Bernadette, conversando com o secretário de Saúde, Ana Bernardes, e alguns servidores. Quando a advogada acima referida foi questionada pelo secretário Hélio com o seguinte questionamento: Bernadette, por que você não põe o doutor Luiz para trabalhar? Que diante, e a Bernadette incontinente respondeu: o doutor Luiz não está trabalhando porque ele não quer. Que diante de tais fatos, dessa situação constrangedora, vexatória e humilhante, pois era motivo de chacota no meio dos servidores do Executivo Municipal, o declarante se dirigiu ao departamento pessoal e exigiu da chefe deste, senhora Eunice, que tomasse uma atitude efetiva com relação à sua situação. Que diante disso, a senhora Eunice questionou o secretário de Jesus e retornou entregando ao declarante a portaria número 257/2016, de 10 de 5 de 2016, que o declarante pôde constatar no conteúdo da portaria em questão, o qual comprova atos jurídicos cometidos pelo signatário daquela portaria em total afronta aos princípios constitucionais que regem a administração pública, bem como a ordem jurídica e o Estado de Direito. Que diante disso, o declarante procurou o presidente
quando tais fatos, posto que este se refere às atribuições do cargo e funções do declarante, que exigem a inscrição na ordem dos advogados do Brasil. E ainda trata de prerrogativas constantes na Lei 8.906 de 1994, de 4 de julho de 1994, Estatuto da OAB, tendo inclusive a portaria acima referida, se referindo a esses fatos jurídicos, que o declarante, então, juntamente com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de Direito do Rio, doutor Luiz Alberto, agendaram uma reunião com a representante do Ministério Público dessa comarca, da 2ª Promotoria de Justiça, doutora Lorena Castro da Costa Ferreira Carvalho, titular dessa promotoria, para relatar os relevantes fatos em questão, apresentar documentos e requerer providências institucionais e legais, dentro das atribuições constitucionais que regem a atuação do Ministério Público, pois tratam-se de fatos graves e contrários à supremacia do interesse público, carecem de uma resposta eficaz e imediata por parte do parqueiro oficiante nessa comarca, que é o que se espera por ser de direito e de plena justiça. Assinado Luiz Carlos Barão da Luz. Diante disso, senhor presidente, nobres vereadores, público presente, a então promotora tomou uma providência efetiva, conforme as suas atribuições constitucionais, fazendo o seguinte ato. Ela atravessou uma petição, posto que, como eu relatei anteriormente, há uma ação civil pública que pesa contra a prefeita municipal, Cida Tomazini, essa advogada referida nas declarações do ora palestrante, Maria Bernadette, e do município de Pires do Rio. São 3 pessoas inseridas nessa ação de improbidade administrativa que acusa, que processa a prefeita Maria Aparecida Barassi Tomazini, bem como essa advogada Maria Bernadette Reis, por ato de improbidade administrativa. E nessa ação, pela minha provocação, pelas minhas declarações, a senhora promotora então tomou a seguinte medida: atravessou uma petição nessa ação, requerendo ao senhor juiz de direito, o doutor Hélio Antônio, que é o titular dessa ação penal, que tomasse as devidas providências legais cabíveis ao caso. E aqui está a peça peticionada pela senhora promotora de justiça, doutora Lorena. Aqui a entrada, o Ministério Público do Estado de Goiás, por meio da Promotoria de Justiça que é subscreve, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, vem a presença de Vossa Excelência expor e requerer o que se segue. Aí vem o histórico dessa ação penal, que eu vou declinar dizendo, por ser maçante, e esse relatório, contando todo o histórico dessa ação penal, e segue a manifestação da senhora promotora, a qual lerei nesse momento. É o relatório, segue a manifestação. Inicialmente, isso é a promotora falando, se dirigindo ao senhor juiz da causa. Inicialmente, o artigo 11 da lei número 7.347/85 prevê a possibilidade do juiz, em caso de antecipação dos efeitos da tutela, conceder meios adequados e destinados à efetivação do comando judicial que tenha por objeto obrigação de fazer ou não fazer. Nesse mesmo sentido, o artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor
estabelece que na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz considerará a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. Então, traduzindo em miúdos, que a promotora está se referindo é que o juiz pode, quando há evidências, quando há fatos, documentos que comprovam a evidência do direito, o juiz pode antecipar o julgamento, porque as ações de improbidade, que é o caso, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, baixou uma resolução a qual as ações de improbidade têm que ter prioridade no julgamento sobre todas as outras ações, por causa da relevância social que é uma ação de improbidade que ficava a ver navios, empurrando com a barriga longos e longos anos até prescrever. Então o CNJ baixou a resolução que as ações de improbidade têm que ter uma ligeireza, têm que ter uma celeridade, né, por causa da sua importância social. Segue a senhora promotora o seu razoável. No caso em epígrafe, ou seja, no caso em questão, essa ação a qual me referi, no caso em epígrafe, o emérito magistrado, em negrito, concedeu a medida liminar previada. O juiz já concedeu a medida liminar, qual seja o afastamento imediato da advogada em questão, sob pena fixado no caso de descumprimento, uma multa diária no valor de R$1.000 e medida liminar. Essa advogada, bem como a senhora Maria Aparecida Marasco Tomazini, recorreram ao tribunal para suspender essa liminar, só que o tribunal manteve a liminar. O tribunal manteve a condenação. O tribunal não aceitou o recurso dela e disse: o juiz está correto, o senhor doutor Hélio Antônio está correto na decisão e vai ficar mantida a liminar. Do mesmo modo, em sede de julgamento do agravo do instrumento interposto pelas requeridas, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, após negar provimento ao recurso, manteve incólume a decisão recorrida. O que eu disse agora. Todavia, a medida aplicada por este juiz, aqui de Pires do Rio, doutor Hélio Antônio, para que se faça cumprir a determinação judicial, no sentido de tomar efetiva a tutela concedida, tem se mostrado insuficiente, devido à manobra ilícita articulada pelas requeridas Maria Aparecida Marasco Tomazini e Maria Bernadette dos Reis, devido a manobras ilícitas praticadas por essas duas apontadas na ação de improbidade administrativa. Em um primeiro momento, a demandada Maria Bernadette, já ciente da decisão que manteve a suspensão do contrato de prestação de serviços advocatício, foi nomeada no dia 23 de março de 2016 para o cargo de chefe de gabinete da Secretaria de Administração e Finanças. Ao que a promotora está dizendo, ela já ciente, ela tinha ciência que ela não era mais, mas só que a gravidade é maior ainda, porque até então eu não tinha em mãos aquele documento que é um decreto de nomeação da Bernadette, aonde numa ponta nomeia-se a Bernadette para ocupar a chefia de gabinete do secretário de Administração e Finanças, na outra ponta apresenta uma gratificação de função para ela exercer as atribuições de assessoria jurídica. É espantoso. Como se isso, como se em Pires do Rio, no município de Pires do Rio, não tivesse uma casa legislativa. Como a dizer aqui, a senhora prefeita, eu de fato, como eu disse naquela entrevista de outrora, eu governo do jeito que eu acho correto.
Eu não caio na deles, senhor vereador. Eu faço o que eu quero, eu acho correto. Porque eu sou a toda poderosa Maria Aparecida Marasco Tomazinho. Isso é uma afronta. O que a promotora está dizendo é uma afronta, tanto ao Poder Judiciário quanto a essa Casa Legislativa. E a previsão constitucional da independência e harmonia entre os poderes. Aqui ela está cometendo o contrário, ela está cometendo um ato de desarmonia, de distensão entre os poderes, ao afrontar tanto o Judiciário quanto esse Legislativo. Continuando. Já no dia 3 de maio de 2016, a demandada e atual gestora do município de Pires do Rio, senhora Maria Aparecida, expediu o ofício 0155/16 do gabinete da Prefeitura, destinado ao presidente da Câmara Municipal de Vereadores, senhor Silvio Felipe, visando a devolução ao Poder Executivo do servidor Luiz Carlos Paranhos das Neves, ocupante do cargo de advogado municipal, o qual estava à disposição daquela casa, ou desta casa, no caso, ora apresentado. Por conseguinte, a pretexto de burlar, veja bem o que disse a senhora promotora. Por conseguinte, a pretexto de burlar o comando judicial que determinou a suspensão do contrato ora discutido, foi expedida no dia 10 de maio de 2016 a portaria número 257/2016, a qual designou o servidor supramencionado para atuar na representação judicial do município de Pires do Rio e determinou a sua subordinação a chefe de gabinete da Secretaria de Administração e Finanças. Aqui o que ela fez? Insinuação. Ela simplesmente criou numa portaria o cargo de procuradora-geral do município, que foi negado, que foi rejeitado pela Secretaria de Leis. E uma portaria, pasmem, senhores, que designa um servidor. Não foi nem uma portaria exclusiva, como tem que ser uma portaria específica, de um fato específico. Ela cunhou, ela enxertou nessa portaria que o advogado do município ficaria sujeito ao controle, à coordenação da chefe de gabinete. Olha a ousadia, olha a afronta, a falta de decência com a coisa pública, a falta de respeito a essa Casa Legislativa. Como que dizendo, para vocês, nobres vereadores, que aqui mandou eu. Por fim, a referida portaria dispôs que não passe menina. Isso que está dizendo é uma peça da senhora promotora de justiça oficiante nessa comarca. Por fim, a referida portaria dispôs que todos os atos praticados pelo referido servidor, advogado público municipal, deverão ser referendados pela assessoria jurídica do município. Ou seja, ao passo que diz que eu estou sob a batuta da chefe do gabinete do secretário de Administração e Finanças, por outro lado diz que a assessoria jurídica, que a prefeita disse no ofício que está proibida por decisão judicial de contratar, todos os meus atos lá no fórum eu tenho que trazer e ser referendados pela assessoria jurídica do município. Ora, que assessoria jurídica? A prefeita mesmo disse, da parte dela, que ela está proibida por decisão judicial de contratar assessoria jurídica. E ela diz que os atos do advogado municipal vai ter que ser referendado por essa assessoria jurídica, que ela está proibida de contratar.
O que ela está querendo dizer com isso? Senhor juiz de direito, doutor Hélio Antônio, recolha esse assunto de significância, porque aqui, decisão judicial do senhor e risco nada é a mesma coisa. É a mesma coisa que dizer isso. Ocorre que, continua a senhora promotora, ocorre que todos esses atos foram praticados pela senhora prefeita. Não venha aqui dizer que porque foi o Senhor Jesus que assinou, porque foi o fulano, beltrano, ciclano que assinou, é que a prefeita não tem responsabilidade. Não é isso. Tanto é que nós estamos vendo na esfera federal o que está ocorrendo com o afastamento da senhora presidente. Estão alegando a mesma coisa, mas ela não assinou nada. Ela não assinou. Ela não assinou. Mas a previsão que eu li, fez a leitura na sessão anterior, ela é responsável por todos os atos do seu subordinado. É o que diz a Constituição do município. Todos os atos são de responsabilidade solidária pela senhora prefeita. É o que a promotora está dizendo aqui. Ocorre que todos os atos foram praticados pela senhora prefeita com intuito ilícito. Ela premeditou, a prefeita premeditou todos esses atos de beneficiar a requerida Maria Bernadette, para que essa continuasse exercendo as funções de assessora jurídica do município, mesmo após a determinação judicial que suspendeu o contrato de prestação de serviço. A prefeita, que é promotora de exemplo, conscientemente, mesmo sabendo, não sabe lá por que carta d'água, porque ela resolveu, para beneficiar, para proteger essa advogada Maria Bernadette, e isso tem um nome, chama-se prevaricação, e é um ato grave contra a administração pública, o ato de prevaricar. Ela premeditou, ela sabia que era um ato ilícito. Ora, ela remeteu um ofício a essa casa de lei dizendo que por decisão soberana dessa casa, que rejeitou a criação de uma lei para poder legalizar essa advogada, e o outro advogado que atua lá, o doutor Silvio, que o único objetivo daquela lei era para legalizar a situação desses dois advogados, que essa casa de lei soberanamente rejeitou. E obscuramente, essa lei bateu lá e voltou aqui recentemente, não sei por quê, quem está verdade, voltou aqui a mesma lei. Como dizendo, vocês vão ter que aprovar essa lei, porque eu preciso que a minha advogada, Maria Bernadette Reis, seja legalizada. Eu preciso desesperadamente de proteger essa advogada. Então, diante disso, senhores vereadores, senhoras vereadoras presentes, a promotora diz: a medida de informação resta claramente demonstrada pelo teor do termo de declarações do servidor Luiz Carlos Paranhos das Neves, o qual comprova que a demandada Maria Bernadette, mesmo após a decisão proferida por este juízo e chancelado, olha só, uma decisão do juiz e chancelado pelo Tribunal de Justiça, mesmo depois disso, permanece exercendo as funções públicas de assessora jurídica municipal, em verdadeira afronta ao comando judicial proferido dos autos. Se não, vejamos que o declarante alega que a senhora advogada, doutora Maria Bernadette dos Reis, mesmo estando lotada como chefe de gabinete de secretaria, conforme comprova o documento anexo, tinha a seu dispor toda a logística e infraestrutura do Departamento Jurídico Municipal. Inclusive
as atribuições de assessoria jurídica e advocacia municipal, como se concursada fosse, como se efetiva fosse. Haja vista está determinando que a advocacia pública do município ficaria sob controle, a subordinação, a batuta dela. Como se nada interessasse ao interesse público, como se nada interessasse a essa casa legislativa, como se a prefeita pudesse, através de uma portaria, de um decreto, editar, fazer leis a seu bel prazer, sacando da cartola mágica, como se tivesse um condão de fazer, transformar, inclusive chamando a senhora Maria Bernadette dos Reis de pertencente, que é muito grave, é uma mentira, é muito grave, porque o decreto é um documento público de suma importância. No decreto diz que ela faz parte do quadro de servidores dessa municipalidade. Uma mentira, com dissimulação para enganar, para alcançar mais uma vez prevaricando. E prevaricação é um ato, uma infração política administrativa de uma gravidade elevada. Continua a senhora promotora. Todavia, ora excelência, a finalidade da presente ação, essa ação de improbidade administrativa, era compelir o município de Cristo do Rio a regularizar sua representação jurídica, de modo a impedir que os interesses particulares da chefe do Poder Executivo, da chefe do Poder Executivo, em beneficiar pessoas determinadas, suplantassem o interesse público. Eu estou aqui nessa prefeitura, nessa cadeira de prefeita, e eu posso fazer o que eu quero. Eu coloco quem eu quero, eu tiro quem eu quero. Eu sou a Toda-Poderosa. Eu posso. Estou podendo, estou poderosa. E vou continuar sendo poderosa, porque não tem ninguém para me tirar daqui dessa cadeira. Porque não tem poder em mim. Essa história de harmonia e independência dos poderes é balela. Serve para um qualquer aí, para uma pobretona qualquer, para um qualquer aí da coletividade. Não para mim, a Toda-Poderosa, que tem identidade, tem nome e tem sobrenome. Lei, ordem jurídica, isso é conversinha para pobre. A mim não me atinge. E parece que está prevalecendo. Parece que está prevalecendo. Eu tenho certeza. Toda manobra articulada, vale acrescentar, senhor, que toda manobra articulada pelas demandadas, com evidente intenção de ludibriar o Poder Judiciário, é fato incontroverso nas audiências realizadas nessa comarca, já que a requerida Maria Bernadette continua atuando como representante jurídica do município de Cristo do Rio. A promotora está dizendo, a promotora está vendo, olha a afronta, olha a presunção de poder supremo, intocável. Essa Maria Bernadette, essa advogada, está lá no meio jurídico, no meio do juiz, participando das audiências, como se nada estivesse acontecendo. Boa tarde, senhora promotora. Boa tarde, senhor juiz. Tudo bem? Bom dia. Sou Maria Bernadette, aquela que o senhor, por decisão judicial, mandou que eu afastasse. Só eu estou aqui. A prefeita me mandou aqui. E aí, o que o senhor vai fazer? O que o senhor vai fazer, senhora promotora? O que o senhor vai fazer? Eu estou aqui. Participei da reunião, da audiência, estou saindo, estou indo embora, e vou lá ocupar meu cargo, que estou ocupando ilegalmente, por decisão judicial desse município e do Tribunal de Justiça do Estado. Mas mesmo assim eu continuo aqui, firme e forte, intocável. Eu sou intocável, porque aquela que me mandou ficar aqui tem também intocabilidade. Quem eu manda sou mais? intocável. A Cida
Com a Bernadette. A Cida, Bernadette e o Hélio. Vale acrescentar que a documentação anexa corrobora as alegações do servidor mencionado, comprovando cabalmente, quer dizer, sem qualquer dúvida mínima, que a requerida Maria Bernadette está exercendo, sim, as funções de assessoria jurídica do município de Cristo do Rio. Mormente porque esta continua respondendo às requisições encaminhadas pelo parquê do município de Cristo do Rio, se auto-intitulando assessora jurídica municipal. Veja bem, é como se fosse uma história da carochinha. Ela continua mandando para a promotora, respondendo àquela promotora titular da ação de improbidade. Olha a afronta, a arrogância, a prepotência. Como se dizendo, aqui, senhora promotora, recebe aqui, ó. Eu estou assinando essa peça que a senhora está recebendo. Mesmo a despeito de decisão judicial que mandou me afastar. E aí, o que a senhora vai fazer? A senhora sai chupando o dedo, né? Que a senhora não pode tocar em mim. Ora, excelência, continua a promotora. Todavia, todos os esforços despedidos pelo Poder Judiciário têm sucumbido às ilicitudes praticadas pelos requeridos Maria Aparecida Maraço Tomazini e Maria Bernadette dos Reis, as duas Marias atuando conjuntamente, agora digo eu, as quais, embora afirmem incansavelmente querer o bem do município de Cristo do Rio, repetindo como fosse um papagaio de pirata: nós queremos o bem de Cristo do Rio, nós queremos o bem de Cristo do Rio, nós só queremos o bem de Cristo do Rio. Repetindo isso incansavelmente, tem, a bem da verdade, conseguido êxito em alcançar seus próprios interesses. Na verdade, é uma dissimulação, é uma fachada. São duas atrizes, deveriam estar prestando seu serviço da Rede Globo, numa novela qualquer, porque são duas atrizes. Nós queremos o bem de Cristo. Vamos entregar mais uma obra ali na creche, eu amo tanto Pires do Rio. Amo tanto Pires do Rio. Mas buscamos os seus interesses pessoais, que é o que diz a promotora aqui. Conseguindo êxito em alcançar os seus interesses pessoais, sempre por meio da máquina estatal e do poder que exerce sobre ela. Eu nunca tinha visto uma peça, nos meus quase 20 anos de advocacia, tão contundente, tão incisiva, tão séria, tão determinada, tão fundamentada na lógica jurídica. Essa promotora foi de uma ligeireza, de uma expertise nas suas atribuições incomparável, ímpar. E continua a senhora promotora. Portanto, senhor juiz, indubitável que a nomeação da demandada Maria Bernadette para o cargo de chefe de gabinete da Secretaria de Administração e Finanças serviu de subterfúgio para descumprir a determinação judicial, razão pela qual deve ser empreendido instrumento mais sério judicial. No caso do encomenda, a multa diária fixada na decisão foi aplicada pelo julgador do município de Rio em caso de descumprimento de comando judicial, caracterizando-se como medida de coerção, pois visa incidir sobre a vontade do réu para o efetivo cumprimento da obrigação.
Contudo, quando aqueles que devem cumprir a obrigação de fazer ou não fazer é uma pessoa jurídica de direito público, como no caso investiga, a multa diária somente pode atingir seu objetivo se imposta ao agente público, pois é ele que espera a vontade do poder público. Dessa feita, a multa pessoal, a promotora determina uma multa pessoal. A pessoa da prefeita se mostra de rigor como forma de compelir as requeridas. Maria Aparecida Marasco Tomazini e Maria Bernadette dos Reis a cumprir a decisão judicial para que o município de Pires do Rio se abstenha de contratar de forma irregular o serviço de assessoria jurídica e representação judicial. Ademais, o artigo 12 da Lei 8.429 de 92 prevê um rol exemplificativo de sanções a serem impostas aos agentes que sujeitam às suas normas, caso pratiquem qualquer ato de improbidade administrativa, devendo sempre ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Na situação apresentada, tem em mira que a conduta dos requeridos está tipificada na norma do artigo 11 da Lei de Probidade Administrativa, deve a este, por conceptório lógico, serem aplicadas sanções previstas no artigo 12. Ora, o artigo 12, inciso 3 da Lei 8.429 de 92 estabelece que o responsável pelo ato de improbidade fica sujeito, entre outras penalidades, ouçam bem essa palavra, entre outras penalidades, a perda da função pública. A perda da função pública. A toda evidência, as requeridas estão se valendo de suas funções públicas para reiteradamente praticar o ato de improbidade administrativa. A promotora dizendo que elas estão praticando e nada acontece. Que visa penalizar os presencial, razão pela qual se mostra adequada a aplicação da sanção civil de perda da função pública de ambas, com vistas a coibir a proliferação das ações sorrateiras que essas vêm praticando. Ações sorrateiras, de baixeza, de mesquinhez, afrontando essa casa legislativa e o judiciário. Pelo exposto, o Ministério Público do Estado de Goiás requer, o Ministério Público pede, aí vem agora ela pedindo finalmente, o julgamento antecipado da lide, que o juiz julgue imediatamente, nos termos previados pelo parqueiro em suas manifestações, e nessa hipótese, a procedência dos pedidos com a aplicação da penalidade de perda da função pública pelas requeridas Maria Bernadette Marasco Tomazini e Maria Bernadette dos Reis, previsto no artigo 12. Ademais, seja determinada a sentença a ser proferida a intimação pessoal das requeridas para cumprirem integralmente o teor da sentença, a fim de que o município de Pires do Rio se abstenha de contratar de forma irregular o serviço de assessoria jurídica e representação judicial, devendo constar expressamente no mandado que, em caso de descumprimento da obrigação, no prazo supra, será aplicada multa diária e pessoal, as duas, a pessoa das duas, no valor de R$500 por dia. Caso não vai estar entendida pelo procedimento feito, que se admite apenas em prestígio ao princípio da eventualidade, seja determinada a intimação pessoal das requeridas Maria Marasco Tomazini e Maria Bernadette Reis para que cumpra integralmente o teor da decisão, para que o município se abstenha de contratar de forma irregular o serviço de assessoria jurídica e representação judicial. A tempo que requer as manifestações, pugnando pela procedência dos pedidos, pugna que determine a aplicação da penalidade de perda da função pública
das referidas Maria Aparecida Marasco Martins e Maria Bernadette dos Reis. Então, essa peça, a promotora, de uma ligeireza, de uma celeridade, demonstrou que espera-se a prefeita municipal, na manifestação logo após a abertura de processo de cassação contra ela, numa entrevista de jornal, disse que eu não caio na crítica dos vereadores. E ela disse que, insistentemente, o prefeito Gude fez o que quis por causa dessa casa de leis. Ela acusa. Ela diz que essa casa de leis só mentiu no caso do Gude. E porque essa casa de leis só mentiu, se não fosse a promotora, a doutora Tarsila, não teria acontecido nada com o Gude. E eles saiu daqui por causa da omissão de vocês, senhores vereadores, senhoras vereadoras. O Gude saiu daqui algemado. Eis a questão. Eis a questão. Novamente, o partido municipal, outra promotora, que tinha que ser mulher também, porque mulher é um bicho testudo. Marco rumo e pai, mulher, eu sei que eu tive uma mãe que foi mulher também, e sei como era a postura dela. Então, mais uma promotora, mais uma mulher promotora, toma uma medida extrema, determinando, nenhum parecer, que a prefeita municipal seja punida com a perda da função pública. E nós temos um processo que está correndo contra o prefeito, um processo de cassação, que corre a boca miúda, que alguns vereadores já baixaram o sangue nos olhos, e não estão mais com sangue nos olhos. Ah, não, vamos deixar ela candidatar, não está querendo ganhar dela nas ruas, deixa ela quieta. Imagine, no ano eleitoral, essa casa de leis estava em total evidência. Essa promotora de justiça deu um exemplo. Será seguido? Será seguido? Obrigado, senhor. Agradecer a ação do Dr. Luiz. Antes de convidar o senhor Dionísio, eu gostaria de requisitar em plenário aqui uma fita gravada do vereador que se deslocou e fez acenos que o presidente era novo. Então, eu vou entrar com ação contra esse cidadão. Primeiro, que ele quebrou com o decoro parlamentar. E segundo, que ele vai ter que ter um parecer médico, eu sou louco. Porque só porque eu não concordei com os desejos dele, eu sou louco. Então ele vai ter que responder isso judicialmente. Nós temos que começar a ser mais rígido também com essas pessoas equivocadas, que não satisfazem a vontade deles. Aí o presidente é louco, o nosso vereador que tem compromisso também, são doidos, né? E aqui nós não estamos brincando e nem podemos brincar com a comunidade de ser vereador. Nós estamos como vereador, estamos passando, e a passagem nossa aqui, ela tem que ter pelo menos um pinguinho de respeito com a própria comunidade. E quando estou falando isso, nós estamos falando isso porque ele fez acenos, pessoas da galeria viu acenos, tem filme em cima desses acenos dele, está filmado, e nós vamos lutar judicialmente contra esse cidadão. E nesse exato momento, o nobre não pode nem ser chamado de nobre, tão nobre assim. Porque mais nobre é a pessoa que tem a humildade de saber quando ele não teve como ele fazer com que as pessoas acreditassem
daquele propósito dele, né? Tentar virar uma votação com desequilíbrio. E mesmo com desequilíbrio, o presidente é louco. Interessante, no quinto mandato meu de presidente da nossa casa, não tive o apoio dele para ser presidente. Desde o início ela estipulava contra a nossa candidatura, que foi a candidatura que nasceu da vereadora Cleide, vereadora Bélia, vereador I, vereador Rimar. Essa candidatura nossa nasceu daí, e aí teve o respaldo de outros vereadores, sem comprometimento algum de fazer coisa que não fosse dentro da legalidade e regimentalmente. Então, foi criado também a comissão, e espero que nós votamos também na próxima sessão, e que a Câmara Municipal de Pedro do Rio é um poder legislativo que estamos passando por aqui, não é um órgão do Poder Executivo, não há apêndice do Poder Executivo. Aqui todo mundo tem o direito, sim, de mudar de opinião, lógico que tem, mas tem que ser plausível, pelo menos, essa mudança. Ela não pode nascer de uma maneira e no outro dia ela acontecer uma opinião totalmente distorcida e contrária àquilo que é o pensamento das pessoas. Mas eu estou acostumado com isso, até porque eu sou um funcionário público. Sou um servidor público, aliás, há 32 anos. E eu não tenho o poder econômico que determinados políticos têm. Mas eu tenho a dignidade de ter a humildade com quem realmente merece ter este apoio de caráter. Quando ela fala do passado, ela parece que fala sem conhecimento de causa. Porque teve uma CPI, os bens do passado foram apropriados, ele está, os direitos políticos dele estão suspensos por 8 anos, e eu não sei qual a motivação de tudo que acontece ficar jogando de 3 anos para trás. Nós temos que começar a celebrar em Pedro do Rio uma transformação da agora para frente. Nós temos que buscar solução, resultados. Nós temos que crescer de uma maneira de crescimento que o passado conseguiu muitos recursos para o turismo em si, e que eu teria, na condição de gestor, teria que dar continuação, principalmente da manutenção dessas coisas públicas, que não é minha. Ela não é minha, ela é da comunidade, e foram conquistadas pela comunidade. Se erros houveram sim, e creio que houveram, mas não podemos também responsabilizar essa gestão de 2013 a 2016, porque essa gestão, quando ela entrou, ela já entrou com o cavalo andando, o cavalo estava guiado. E ela montou no cavalo, estava guiado e mal arrumado. Está tão mal arrumado, foi tão mal arrumado, que ele não existe. Mas teve também muito bom senso de vereador, no caso do Rimar, que na época cedeu o balancete para que retornasse ao coelho, para que fosse feita a defesa do balancete que tinha sido vindo com rejeição. E existem outros balancetes que estão com recurso de coelho, e já foi pedido que os que estão aqui e dê um parecer para que sejam votados, seja ele de A ou B ou C. A responsabilidade do poder legislativo não depende do Ivo ou da Rosa ou da Amélia, depende sim do compromisso que nós temos de limpar aquilo que nós somos responsáveis. E nós somos responsáveis de fiscalizar e votar, e eu acho que passou da hora. Eu queria nesse momento, assim, você deu em quatro na parte, só justificar a ausência de um vereador que não está presente, que avisou que teria viagem, teria que fazer, não sei se é o médico, uma cirurgia, que o vereador lá ter vindo. Esse não veio, não foi porque não quis vir, não. Esse não veio, justificou ontem ainda, que não poderia estar aqui hoje, e eu falei para ele que se não chegasse a tempo, nós justificamos.
justificaríamos a falta dele, até porque a questão de saúde, eu acho que é plausível a aceitação dessa justificativa. Então, uma parte está concedida dela também. E tanto é que nós fomos cobrados, nós não aprovamos o projeto, e o que mais nós fazemos é aprovar o projeto, principalmente de suplementação para o executivo. E aqui são mais ou menos aqui 20 projetos que nós colocamos em pauta para ser votado hoje. Certo? E nós temos alguns colegas que estão até lá na praça da biblioteca, sendo que ele deveria estar aqui no momento, nesse momento agora, para a votação. Isso aqui ajuda o município. A gente fica muito descontrolado com isso, viu, o presidente, porque eu acho que não pode misturar as coisas. Certo? Né? E eu fico muito chateado. Mas o povo é de ouro. Mas eu gostaria também, nesse momento, de pedir desculpas, se é que eu cometi alguma coisa fora da normalidade como vereador. Acho que não, foi tudo regimentalmente. Sempre eu tive um trato com ele, sempre muito respeitoso, mas ele sempre teve um trato desrespeitoso com os colegas. Até porque um dia ele é a favor, no outro dia ele é contra. Então nós não podemos trabalhar assim, Fernando. Nós temos que ter um posicionamento político. Eu me admiro, seu pai trabalhou comigo vários anos em gabinete de deputado, e a gente sempre falava isso. Esse deputado é governo mesmo. E esse deputado é oposição mesmo. Tem que ter o que aplaude e o que contesta, porque senão não funciona a coisa. Agora, quem aplaude não pode achar que quem coordena a reunião é louco, porque não fez com que a vontade dele prevalecesse. Eu tenho que estar aqui com a vontade, pelo menos que estão presentes. Isso que creio eu, que aqui eu não feri nenhum vereador. E não estou ferindo nenhum cidadão, nenhum membro da comunidade, nenhum servidor público, porque projetos de interesse comunitário e de servidores públicos estão aqui na pendência por tentar obstruir uma sessão que não é minha. Não é minha essa sessão, é uma sessão plenária, eventualmente ela tem que acontecer, ela vai ser colocada para amanhã novamente. Não sei por que essa tentativa de obstrução, é porque eu tenho interesse em todos, principalmente se tiver algum aí que fala em pagar os servidores atrasados em 2013. A esse, doutora Fábio, nós vamos aplaudir e votar quantas vezes for necessário, porque nós não queremos que esses humildes servidores, principalmente os mais humildes, tenham que ficar mendigando o seu salário atrasado nos corredores da prefeitura, ou tendo que levar um atestado que alguém dele está muito mal ou está doente. Infelizmente, tem que levar o atestado de óbito. ou atestado de óbito. Infelizmente, nós não podemos ter isso como uma coisa bela, como uma coisa maravilhosa. Nós temos que ter isso com indignação. Da mesma maneira, vereador Ricardo, quando tivemos a indignação que na época da ditadura o exército veio para retirar o locomotivo e nós mobilizamos a população para que ela não saísse dali e criamos o Museu Ferroviário. Da mesma forma que o vereador era colega nosso na época, o vereador Ivo, que nós ficamos 120 horas em greve de fome, porque os servidores do município estavam 6 meses sem receber seus salários atrasados. Então nós temos que estar indignados, porque tem servidores que estão em 2013 sem receber. Isso, Fernando, não pode acontecer. Eles não são servidores meus, eles são servidores públicos do município, de que é bom para o município. Prova agora é isso. Estão todos em pau. Todos que a secretária me ligou, eu falei, põe em pau. Todos que dependiam da assinatura que o Ivar e da Cleide, do devido, eu falei, pode pôr em pau porque eu assino embaixo. Que eles vão assinar.
Você trabalhou na Câmara, você sabe que quem põe e tira, quando é autoritário, é o presidente. Mas quando é democrático, consulta os outros participantes da mesa com o plenário. E é o que nós sempre fizemos. E ninguém vai tentar mudar essa interpretação divina nossa. Essa é a maneira certa. Vai ver um pequeno detalhe que eu esqueci de comentar. Eu sou servidor do Estado de Goiás. As minhas dependências ainda estão no Estado de Goiás. Se acontecer comigo, como aconteceu em 1990, eu agradecerei novamente aos autoritários e donos do poder. Em 90 me transferiram daqui para Jataí. Eles tiveram que me pagar diárias de todos os dias úteis que eu estava fora de emprego. E de que eles descobriram isso, eles acharam muito ruim, porque essa diária dava quase outro salário. Então eles me voltaram para trás. Mas não ficaram satisfeitos. Me botaram para trabalhar lá em Vianópolis. E o seu pai estava junto. E aí não tinha diária. Foi igual. Contando esse pedacinho só para vocês verem o pensamento de algum segmento. Não tinha diária. Aí eu falei para o meu companheiro: você sabe o que nós vamos fazer? Tem um vereador que tem uma indústria de tijolo ali, e nós vamos fazer uma campanha, porque amanhã nós voltamos para trás. E foi isso que aconteceu. É um absurdo você ser perseguido e ter que entrar no combate para sair da perseguição. Mas com sabedoria que Deus nos deu e nos dá, nós sempre sairemos, porque nós temos a cabeça erguida e a consciência tranquila de estar falando e falando em alto e bom tom. Mas então, antes de encerrar a sessão, vamos ouvir o senhor Dionísio com o seu clamor, e que o vereador Ivo conduza o senhor Dionísio até a tribuna. Desculpe aí o trabalho para vocês, mas a gente é ser humano e às vezes fica com algum sentimento, não com ódio, porque isso eu não tenho, mas com sentimento a gente fica. O que será que aconteceu com os outros vereadores? Hoje está muito frio. Ele mudou a cabeça deles. Vai saber. Então agora vamos ouvir as palavras do senhor Dionísio. Tem uma. Qual que é o tema, senhor Dionísio? Qual é o tema? Pode estar escrito aí, mas não. Bom, é o seguinte, eu quero só avisar o presidente que eu não vou demorar aqui não, eu já estou doido para ir embora, estou vontade de ir embora, e eu vou andar rápido isso aqui. Travação do Parque Santana, que é o pronunciamento do senhor Dionísio. Boa noite a todos, obrigado por terem vindo. É o seguinte, olha, eu quero falar aqui, uma coisa que pertence a todo ser humano. Acho que o ser humano tem que ter um pouquinho de responsabilidade nesse caso que eu vou falar aqui. É o seguinte, aquele pessoal daquela invasão, eu tive lá ontem conversando com a Saneado lá ontem, pedindo até uma torneira d'água para ele lá, e infelizmente não tem jeito.